Aleluias! Louvado, engrandecido e exaltado é o santo e poderoso nome do Senhor. Oportunidade maravilhosa de estarmos na presença do Senhor. Mais uma vez, estivemos pela manhã na escola bíblica dominical. Foi uma bênção. Aí nós estamos aqui. O tema dessa mensagem é: não olhe para trás. Fala com a pessoa que está do seu lado aí. Marido, esposa, namorado, fale. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Aleluias. Tem pessoas que vivem no passado. Tem gente que vive no passado. E eu conheço um ditado, tem um ditado que diz que enquanto o passado for presente, não existe espaço para o futuro. Enquanto o passado for presente, não existe espaço para o futuro. Você só vai evoluir se você deixar as coisas do passado no passado. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não se lembrem das coisas passadas, nem fiquem pensando nas antigas. O que passou, passou. Como a diaconisa Daniela bem falou. Deus escreve a sua história daqui para frente. O que passou, passou. Tem muitas coisas que nós devemos esquecer. Os irmãos sentados mesmo, abram em Lucas. Lucas capítulo 15. Então tem coisas que nós devemos esquecer, como este versículo bem fala, Isaías 43, versículo 18. Agora tem outras coisas que nós não podemos nos esquecer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Não se esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito. Tem coisas que nós não devemos nos esquecer. E nessa mensagem eu vou falar algo que o Senhor Jesus disse que nós não podemos esquecer. Pensem num personagem bíblico, vocês. Pensem em algum personagem bíblico. Quando eu penso, se alguém me diz, Leandro, pensa num personagem bíblico, eu penso no profeta Eliseu, porque eu gosto muito do ministério do profeta Eliseu. Alguém pensou em Ana, não foi? Quem pensou em Ana aí? Quem pensou em Moisés? Pensou em Moisés? Pensou em Moisés? Alguém pensou em Elias? Alguém pensou em Elias? Pensou em Elias, Davi, ó. Então, vamos falar hoje de um personagem muito importante. Agora passa para Lucas capítulo 17. Lucas, o texto da mensagem, não olhe para trás, se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32. É um versículo pequeno, mas de suma importância. O versículo diz o que? A igreja já achou, amém? Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus falou esta mensagem falando sobre a vinda dele. Nessa noite eu quero falar sobre a vinda de Cristo. É uma mensagem para crente. É para crente? É para crente. A vinda de Cristo é para o descrente, é para o ímpio. Mas eu quero falar para o crente. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o tema da mensagem: não olhe para trás. Nos tempos de Ló, as pessoas não se importavam com a vontade de Deus. As pessoas não se importavam. O Senhor Jesus disse que a vinda dele seria rápida demais. Por isso precisamos vigiar, precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. Nós não podemos, como a mulher de Ló, olhar para trás. A vinda do Senhor será como um relâmpago que se põe no Oriente e se mostra até o Ocidente, num piscar de olhos. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Aleluia! E o Senhor Jesus disse, como nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, viviam a vida na maior normalidade, faziam planos, porque a pessoa compra, a pessoa vende, comercializa, você compra uma propriedade porque você tem planos. Você compra um carro maior porque você tem planos, você tem família, a família está crescendo. Você vende a moto, compra um carro porque a família está crescendo.
Como eu já falei, compra uma propriedade porque tem planos, compra uma empresa porque tem planos, assim como nos dias de Ló, que as pessoas compravam, vendiam, como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, não estava tudo na fatalidade, não estava tendo desgraça, estava tudo na maior normalidade, a vida boa, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, vendiam, compravam e festejavam, até o dia que Ló saiu de Sodoma, foi retirado de Sodoma e choveu fogo e enxofre os consumiu a todos. E muita gente está desapercebida, muitas pessoas se esqueceram da vinda de Cristo, muitos crentes se esqueceram da vinda de Cristo, que é preciso estar com as suas vestes imaculadas, limpas, assim como a pregação do evangelista William fez, que a noiva tem um véu, a noiva tem um vestido, tem que estar limpo, tem que estar sem mancha, para se apresentar diante de Deus, e muitas pessoas esqueceram. O Senhor Jesus disse dos sinais dos tempos: guerras, rumores de guerras, terremotos, peste. Na África é uma grande mortandade de crianças, mais de 100 crianças, mais de 200 crianças morrem todos os dias na África. Essa é uma realidade. Aqui perto de nós, nas periferias, tem gente morando na beira de vala do rio, com valas a céu aberto, miséria, peste, pandemia. A pandemia que fez com que muitos parassem de vir à igreja, as igrejas tiveram que fechar, e depois que abriram, muitos nem voltaram. A pandemia, o coronavírus levou um monte de gente para o mundo, se é que estavam com Deus, se é que já não estavam no mundo dentro da igreja, sendo a dracma perdida, porque depois que acabou o lockdown, abriram-se novamente as igrejas, os cultos, a pessoa não voltou mais, porque certamente não estava adorando a Deus, servindo a Deus, estava no hábito, estava no costume, então perdeu o costume de vir à igreja. E os sinais dos tempos estão aí. O Senhor Jesus está voltando. Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, está mais em eminência em Israel, as atrocidades que Hamas está fazendo, sinais dos tempos. E nós devemos ficar apercebidos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3, eu vou ler aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. O Senhor Jesus fala no sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos finais dos tempos surgiriam falsos profetas, que fariam sinais e prodígios, e enganariam, se possível, até os escolhidos. O que está acontecendo hoje em dia, que o falso profeta não está fazendo sinais nem prodígios. Ele, com uma falácia qualquer, está convencendo as pessoas a se desviarem dessa doutrina. As pessoas estão se apostatando da fé. O maior indício da volta de Cristo não é nem tanto guerra, peste, terremoto. O maior indício da volta iminente de Cristo é a apostasia dos tempos. As pessoas estão apostatando da fé. As pessoas estão se vendendo por dinheiro, estão apostatando da fé. E o Senhor Jesus disse isso: não olhes para trás. Aleluias. Devemos estar firmes, aguardando a vinda de Cristo, porque assim como é dito aqui, ele virá como um ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Mas o pai de família não sabe a que hora vem o ladrão. Vai ser de surpresa. A vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser de surpresa. Por isso que o Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar, precisamos buscar ficar firmes, atentar para as palavras do Senhor e buscar ficar firmes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: se alguém pensa estar de pé, olhe e cuide para que não caia.
Se o pastor faz uma pregação um pouquinho mais dura, dá uma admoestação, uma exortação um pouquinho mais dura, fica chateadinho com o pastor. Falta culto porque o pastor foi um pouquinho mais duro. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz que nós devemos ser obedientes à nossa liderança, aos nossos pastores, não esquecendo o ensinamento dos nossos pastores. Tem muita gente sendo rebelde com seus pastores, olhando para trás. Igreja, não olhe para trás. Tem muito crente que está olhando para trás com algumas atitudes, porque nós aceitamos a Cristo, nós nos convertemos, Jesus transforma a minha vida e eu tenho que vigiar. De novo, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar de pé, olhe e cuide para que não caia. Aleluia! Porque muito crente dá uma bênção, dá uma maravilha, prega, profetiza, mas tem contenda com o irmão, está olhando para trás. Se você tem contenda com o seu irmão, você está olhando para trás. Por quê? Epístola de 1 João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ou odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama seu irmão, quem você vê, como vai amar a Deus a quem você não vê, igreja? Então, quando você não ama seu irmão, você tem contenda com seu irmão, você está olhando para trás. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 30. Não mintam, não mintam, mas digam a verdade cada um ao seu próximo, visto que somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 25. Não mintam. E tem crente que mente, está olhando para trás, vive na mentira. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tito capítulo 1, versículo 2 diz que Deus não pode mentir. Hebreus 6, versículo 18 diz que é impossível que Deus minta, porque Deus é a verdade. Então, quando o crente mente, vive na mentira, está olhando para trás. Aleluia! João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o crente mente, ele está olhando para trás, porque a mentira é do diabo. João capítulo 8, versículo 44, os fariseus diziam: nós somos filhos de Abraão. João 8, 44, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você mente, você está olhando para trás. E a mensagem que eu trago hoje é: não olhe para trás. Versículo 25: não mintam uns aos outros, mas digam a verdade, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26: irai-vos e não pequeis. Efésios capítulo 4: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irá é natural. Você não é um robô, você não é um extraterrestre, você é um ser humano. Irá é humano. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você se irá com a pessoa, pior ainda, se irá com o irmão e continuará irado hoje, continuará irado amanhã. No próximo culto você olha atravessado para ele. Você está olhando para trás. Versículo 27, Efésios capítulo 4: não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Versículo 28: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que possa acudir ao necessitado. Ou seja, mude de vida. O que nós fazíamos, mínimas coisas, devemos mudar. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. É conhecer a verdade e ser liberto. É ser obediente ao nosso pastor. É não ter contenda. É não viver em picuinha, é não fazer fofoca, é não maldizer. Porque quando você maldiz, você chega em casa, fala mal do pastor, fala mal do evangelista, fala mal da missionária, você está olhando para trás. E quem olha para trás
não vai receber a salvação. Isso está bem claro. Está bem claro, né, igreja? Aleluia. Versículo 27, não deixe o diabo. Versículo 28, trabalhe. Versículo 29, não saia da vossa boca, de Efésios capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra impura, mas somente aquela que for boa para edificação, para que transmita graça aos que a ouvem. Nem precisa falar muito sobre isso. Tem muito crente aí com a boca impura, com a boca suja. Quando você profere palavras impuras, você está olhando para trás. Aleluia, glória a Deus. E nós não podemos olhar para trás, porque o Senhor Jesus está voltando. Os sinais da vinda dele estão acontecendo. São pestes, são guerras, são homicídios. É pai matando filho, filho matando mãe. Nós estamos vivendo uma época em que o amor das pessoas realmente esfriou. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, e o amor das pessoas esfriou. As pessoas não têm empatia para com o seu próximo. As pessoas estão perdendo a sua humanidade. A violência está se tornando um mal patológico. Se uma pessoa é baleada e assassinada, as pessoas olham normalmente como se estivesse olhando para um cachorro, para um gato morto. Olham normalmente, não se compadecem mais do ser humano. A violência tem se tornado um mal patológico na sociedade. São os sinais da vinda de Cristo. E não podemos olhar para trás, temos que ficar apercebidos. O Senhor Jesus diz: este ainda não é o fim, é o princípio de dores. No grego está falando que é dores de parto. Princípio de dores é dores de parto. Até falamos sobre isso na escola bíblica dominical, que as dores de parto, quando a mulher tem a primeira contração, sabe-se que ela pode ganhar um filho daqui a 2 horas. Amém ou não amém? Amém ou não amém, mulheres? A primeira contração, a mulher pode ganhar um filho daqui a 2 horas, e também pode ganhar daqui a 18, 20 horas. Deu a primeira contração agora, eu sei que pode nascer daqui a 20, 15, 20 horas, então eu vou esperar para ir ao médico. O pai faz isso? Alguém faz isso? Deu a primeira contração, pode nascer daqui a 2 horas, e pode nascer daqui a 18 horas. Ninguém espera 18 horas. Deu a primeira contração, corre para o médico. Foi isso que Jesus falou, princípio de dores. Começou, você percebeu, então você vigie. Você cuide para que ninguém tome a sua coroa, porque o reino de Deus é tomado à força. Satanás trabalha diariamente, trabalha 24 horas por dia. Ele não para dormir, ele não para descansar, ele não para comer, para beber água, porque ele é espírito. Ele não precisa dessas coisas. Ele trabalha 24 horas para destruir a humanidade, e em especial para destruir a igreja do Senhor. Ele quer que você olhe para trás. Com algumas atitudes você olhe para trás. Você tendo umas atitudes mundanas, atitudes pequenininhas, mas contrárias ao Evangelho, você está olhando para trás. Agora vamos ver por que o Senhor Jesus falou da mulher de Ló. Muito bom. Da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo mundo conhece a história, né? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quem era a mulher de Ló? Eu quero falar que a mulher de Ló, como muitos de nós, tinha privilégios e tinha proteção. Nós temos privilégios na casa de Deus. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos participantes da ceia do Senhor. Nós temos privilégios. O Senhor Jesus te resgatou e pagou um alto preço, porque Ele te ama. Você é mais do que vencedor. Cristo te ama. O Espírito Santo está na sua vida. Nós temos privilégio. Nós podemos ajoelhar e orar, certos de que o Senhor responde às nossas orações. O Espírito Santo conforta os nossos corações. Nós temos privilégios. A mulher de Ló tinha privilégios, mas no último instante ela olhou para trás. Por que ela tinha privilégios?
Primeiro, ela era sobrinha de Abraão. Abraão, o pai da fé, aquele homem que Deus chamou de amigo, que Deus chamou, que dele fez uma grande nação, que veio a ser a grande nação de Israel, de onde veio a salvação, de onde veio Cristo, o Messias. Abraão, ela era sobrinha de Abraão. Abraão, que é um grande nome em Israel. Abraão, que é um grande nome na humanidade. As três grandes religiões do livro falam de Abraão, reverenciam Abraão: islamismo, judaísmo e cristianismo. As três grandes religiões do livro falam de Abraão, reverenciam Abraão. E na época, Abraão era muito conhecido, era respeitado. Ele foi no Egito, porque o faraó tomou a esposa dele, tomou a esposa de Abraão, ficou todo mundo doente. E Deus falou em sonho: peça a Abraão que ore, porque é profeta, vocês vão ser curados. Abraão tinha fama, Abraão era poderoso. Em meio à escassez, a terra estava em escassez, mas Abraão prosperava tanto que ele e Ló, seu sobrinho, tiveram que se separar, porque estava tendo briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão era um homem grande na terra, ele prosperava em meio à crise, ele tinha muitos criados, muitas pessoas à disposição dele. Ela tinha privilégios. Aquela ali, sobrinha de Abraão. Quem é aquela ali? Sobrinha de Abraão, casada com Ló, sobrinha dele, sobrinha de Abraão. Ela tinha privilégios, e nós temos privilégios. Só de estarmos aqui nessa noite é um grande privilégio. Poderíamos estar em outro lugar, desgarrados do aprisco, é um privilégio. Nós temos um pastor para nos auxiliar, é um privilégio. Nós temos a palavra de Deus, é um privilégio. Aqui nós podemos ser participantes da escola bíblica dominical, é um privilégio. E muitos não usufruem do privilégio, muitos desprezam os privilégios que Deus nos dá. Olham para trás, estão olhando para trás. Tem países que você não pode ter a Bíblia, tem locais que você não pode ter a Bíblia. Tem que ter uma página da Bíblia só, escondida, você não pode ter a Bíblia, senão você é executado, você é enforcado. Nós temos privilégios, especialmente no Brasil. Temos privilégios, nós podemos adorar a Deus até na praça pública. Ainda temos esse privilégio. E ela tinha proteção. Gênesis capítulo 14, versículo 12. A guerra de 4 reis contra 5. Os reis foram lá, levou o povo cativo, levou Ló e ela cativos. Aí Abraão juntou 318 homens preparados para a guerra. Ele vivia um tempo de paz, mas eles estavam preparados para a guerra. Tinha 318 homens de Abraão preparados para a guerra. Foram lá, resgataram Ló e a esposa dele. Ela tinha privilégios e ela tinha proteção. Assim como nós temos privilégios e temos a proteção divina, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus te dá livramentos que você nem sabe. Deus cura enfermidades muitas vezes e a gente nem se dá conta da cura da enfermidade. Nós temos privilégios e nós temos proteção divina, porque Deus cuida de nós. Até uma oração, pedindo a se vos dá, buscar e encontrareis, bater e abre e se vos dá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Efésios capítulo 3, versículo 20. Falando sobre a oração, olha o privilégio, olha a proteção. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. É proteção de Deus. Nós temos proteção de Deus, nós temos o privilégio de conhecermos o Senhor. Então, não olhemos para trás, vamos nos despojar a cada dia do velho homem. Repito, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, a Bíblia nem fala aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé, olhe e cuide para que não caia. Igreja, o Senhor Jesus está voltando. Os sinais da vinda dele estão aí, como eu já disse. Dores de parto. Não espere, não olhe para trás. Porque muitos crescem na igreja, são criados na igreja. Grande privilégio. Quisera eu ser criado na igreja. Grande privilégio. Outros como nós são resgatados do mundo da perdição.
estamos aqui ouvindo Deus falar, sendo renovados a cada dia pelo Espírito Santo. Grande privilégio, temos privilégios de Deus e proteção. Mas no último instante, nós podemos olhar para trás, porque a mulher de Ló tinha privilégio, tinha proteção, já estava salva. Os 2 anjos pegaram as filhas dele, cada uma numa mão, e foram levando para fora da cidade de Sodoma. E o anjo pegou Ló por uma mão e a esposa de Ló por outra, e começaram a levar. Apressa-te por tua vida, o anjo falou. Apressa-te por tua vida, saia logo daqui, porque vai ser destruída a cidade, não ia dar tempo. Os anjos pegaram eles e estavam os anjos transportando ela para fora da cidade. A única ordenança era: não olhe para trás. A única ordenança é essa: não olhe para trás. E no último instante já estava salva, já estava fora da cidade, já estava fora da cidade. Praticamente ele já estava fora da cidade, já estava livre da destruição. Mas ela olhou para trás no último momento. E assim é perigoso. Nós devemos vigiar a nossa vida espiritual. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Se você não tem vida de leitura bíblica, você está olhando para trás. Se você não ora todo dia, porque o diabo quer te destruir todo dia, ele quer influenciar todo dia, ele joga seta e dá trabalho todo dia. Se você não ora todo dia, você está olhando para trás. Ore na sua capacidade, na sua aptidão. Ore meia hora por dia, marque o horário do seu dia. Ore 30 minutos todo dia na sua casa. Ore 10 minutos todo dia na sua casa. Mas ore, tenha vida de oração. Não olhe para trás, porque é muito triste fazer como a mulher de Ló. Em breve Cristo vai voltar. Alguns de nós podemos até passar dessa vida para outra, falecermos antes da vinda de Cristo. E é muito triste, no último momento, você nadar e morrer na praia. Irmã igreja, eu deixo essa mensagem aqui para meditação de vocês. Não olhe para trás. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Senhor Jesus.